Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, dia 13 de dezembro, terça-feira, vamos estudar aqui sobre o tema A Mente de Cristo. Como ter uma mente santificada como Cristo teve? Como adquirir aqueles adjetivos que Cristo dele foi mencionado logo em sua infância e crescia ele em espírito e em graça diante de Deus e diante dos homens? Ou seja, havia um crescimento progressivo e nós falamos um pouco sobre isso ontem na questão estrutura física e também no seu crescimento de graça diante de Deus, no conhecimento de sua palavra. Hoje, a mente de Cristo. Irmãos, o autor aqui da lição, ele faz uma pergunta sobre o que significa ter a mente de Cristo. E essa pergunta me faz entender o seguinte. No capítulo 7 de Mateus, tanto no capítulo 5, 6 e 7, ali a gente sabe que tem o Sermão do Monte, ou o chamado de Sermão da Montanha. Nesses três capítulos, Jesus ali, ele espiritualiza a lei. Antes era se considerado mais a letra da lei, mas agora Jesus espiritualiza, ou seja, ele faz menção ao que estava na mente da pessoa antes dos seus atos. Isso me faz entender o seguinte: assim como nós sabemos que as intenções do coração serão julgadas, se eu fizer uma coisa aparentemente boa com uma má intenção, Deus condenará a intenção e não a ação. Um exemplo: supõe-se que eu chegue para dar uma esmola ao mendigo e eu faça de uma maneira que seja exibicionista, ou seja, uma forma que eu quero me mostrar pelo fato de eu estar dando aquele auxílio para aquela pessoa. Deus sabe do meu coração, eu estou vendo pessoas ao redor, então eu quero mostrar que eu sou uma pessoa tão boa que eu estou dando ali a ele R$ 100, um exemplo. E ali chega alguém que dá R$ 5 ou muito menos do que isso. A minha intenção, na verdade, é mostrar que eu estou dando muito. Essa é a minha ação, melhor dizendo, mas a minha intenção é mais de se exibir. É só um pálido exemplo para a gente ter uma noção. Assim como também Jesus condenou a oferta daqueles líderes que estavam dando ali e deram oferta, muita oferta, mas era oferta do que lhe sobrava. Porém, aquela mulher deu tudo que tinha, as duas pequenas moedas que ela ali ofertou daquele gasofilácio, né, ali no altar. Então Jesus disse que aquela mulher desceu dali, na verdade, aquela oferta foi aceita por Deus e não daqueles outros homens. Então, o que me faz entender aqui é o seguinte: no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, quando eu falo que Jesus espiritualiza a lei, no sétimo mandamento é dito: não adulterarás. Jesus, quando fala, lá no capítulo 6, ele chega a descrever, capítulo 5, melhor dizendo, ele chega a dizer assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: se alguém olhar e em seu coração desejar. Então, assim, ninguém está percebendo, na verdade, com qual intenção eu estou olhando para uma moça. Ninguém sabe do que vai no meu coração. Mas se em minha mente eu desejei, mesmo que a moça seja solteira e ela está com uma roupa incomposta e eu a desejo sexualmente, eu estou cometendo um pecado de adultério. Por quê? O adultério espiritual, irmãos, ele não só envolve um ato em si, mas envolve a intenção do coração por aquilo que não é seu. Quando a Bíblia fala assim que o homem se unirá um ao outro e serão uma só carne, é quando um passa a pertencer ao outro. Eu não posso desejar nem almejar uma pessoa sexualmente que não é minha. Eu posso almejar para um relacionamento, eu posso desejar dela para construir um sentimento dela de relacionamento junto, diante de Deus, é claro, mas nunca desejá-la. Agora, após o casamento, aí sim. E eu posso até ter ali, vamos dizer assim, um certo desejo pelaquela pessoa, mas um desejo que seja equilibrado e que não amadureça em cobiça, que é concupiscência, para que isso não gere um pecado ainda maior. O que me chama a atenção, irmãos, é que hoje, lamentavelmente, não é isso que se observa, especificamente falando sobre relacionamento. As pessoas estão mais atrás do físico do que do espiritual. Estão mais atrás daquilo que vão sentir na hora do momento do que aquele que vai proporcionar diante de Deus. Então, assim, quando no capítulo 7 é falado sobre isso, e é dito, né, especificamente, que o que contamina o homem aí tem aqui, ó, a libertinagem, a inveja, a maldade, o engano, a avareza, o furto, aí tem a imoralidade sexual, que é o primeiro. E imoralidade sexual, irmãos, ali no sentido quer dizer porneia, ou seja, tudo que envolve imoralidade sexual, de todos os aspectos. Tem traduções que falam prostituição, e a prostituição também é o mesmo significado de porneia. Tudo que você imaginar está aqui incluso. Então, para com que a gente tenha uma mente de Cristo, a gente tem que ter bastante cuidado com aquilo que a gente alimenta em nosso coração. E aqui, a pergunta que é feita, né, o que significa ter a mente de Cristo? E aqui responde, Colossenses 2,16,
ter o Espírito, ou manter o Espírito dele em nós. Isso aqui é ter o Espírito de Cristo, manter o Espírito Santo em nossa vida. Salmo 24, verso 3. Manter o coração limpo. É como ele fala, né? Quem habitará no meu santo monte? Aí ele fala, aquele que tem um coração íntegro, o coração limpo. Manter o coração limpo. Romanos 12, 2. É aquele texto conhecido quando fala assim, não vos conformeis com este século. Tem uma tradução que fala assim, não imiteis os costumes do mundo. Olha só que coisa interessante. Então, eu como cristão não devo imitar os costumes do mundo. Se eu assim o fizer, eu não poderei ter a mente de Cristo. Filipenses 4:8, esse é o mais conhecido, né? Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor nisso, seja isso que ocupe vosso coração ou vossos pensamentos. Então, assim, para ter a mente de Cristo, eu tenho que apropriar com que a minha mente alimente tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que, na verdade, é honesto. Se eu procuro coisas com desonestidade, com má fama, e que eu sei no meu coração que a minha intenção é má, isso, na verdade, me descaracteriza literalmente de Cristo. E para fechar, Colossenses 3, verso 2, quando ele diz assim, pensai nas coisas que são do alto. Sabe, irmãos, toda e qualquer situação, o céu tem que estar sempre em primeiro lugar. A honra a Deus tem que estar em primeiro lugar. A glória do que Cristo quer manifestar na minha vida deve estar em primeiro lugar. Se eu quiser ter a mente de Cristo, eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu penso, com aquilo que eu almejo, com aquilo que eu alimento no meu coração, para que ele não se corrompa, sabe? É por isso que ele fala que do coração procedem os maus pensamentos ou os maus desígnios. É a única parte, né, que Deus pede, filho, dá-me o teu coração. E buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta do coração, Deus entra. Então, assim, o que Deus mais quer, irmãos, é habitar em nosso coração. Ele quer fazer morada em nossa vida, para que assim tenhamos a mente de Cristo. Uma mente que, assim como Paulo disse, né, nós temos a mente de Cristo. E é interessante que ele fala isso no capítulo 2 de 1 Coríntios, né? E essa expressão de ter a mente de Cristo nos faz entender que, se nós tivermos a mente de Cristo, pertencemos a Ele. E o próprio texto fala, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, há uma necessidade de pertencermos a Cristo, tendo a mente voltada para a sua vontade. Logo, a sua palavra irá ser confirmada em nossa vida. Aqui embaixo, no parágrafo da lição, diz assim, ó, nós sempre teremos a natureza pecaminosa, até que Jesus volte. Mas se estamos em Cristo, estamos totalmente cobertos por sua justiça. Embora ainda não sejamos perfeitos, já somos considerados perfeitos nele. Pelo que ele fez em nós, somos em Cristo, mesmo pecadores, mas perfeitos por sua graça e sua bondade. O meu apelo a você hoje é, evite ler, ver e ouvir tudo aquilo que vai lhe trazer maus pensamentos, maus desejos. Se você sabe que tem problema com pornografia, problema com luxúria, licenciosidade, não evite qualquer tipo de situação. Ver, assistir vídeos, ler revistas ou ouvir alguma coisa que lhe faça lembrar daquele que lhe corrompa a sua vida antiga. Tudo, irmãos, que na verdade traz-nos prejuízo intelectual, prejuízo para a nossa mente, deve ser, na verdade, resistido. É o conselho de Tiago, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus abençoe vocês. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, nos ajuda, Senhor, a termos a mente de Cristo. Nos ajuda a vivermos uma vida de santidade ao Teu nome. A Tua palavra, Senhor, nos diz aos Gálatas que nós devemos andar no Espírito para que dessa forma nós não venhamos satisfazer a natureza carnal ou as obras da carne. Então, Pai, por favor, nos dá cada dia a Tua orientação. Perdoa nossos pecados e que tenhamos no Senhor a Tua mente, que pedimos em Cristo Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe e nos auxilie nessa grande obra do Senhor Cristo Jesus. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo estudo. Até logo.